Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando então, depois que você fez outro lanche agora, comeu um hambúrguer, né, com cebolas caramelizadas, né, um cheddar, né, que você comprou aquele tubo de cheddar, né, que você escova até o dente com aquilo, né, e com bacon também, né, e aquele hambúrguer ao ponto, né. Você acabou de comer um hambúrguerzinho e tal, não tinha batata, você abriu um pacote de Pringles, um pote daquele, comeu metade, deixou a outra metade para quando acabar a aula, e volta agora, né, com o estudo das emendas parlamentares ao orçamento, e a gente vai estudar agora a figura das transferências especiais criadas aí na emenda constitucional 105 de 2009, tá? Então, essa emenda constitucional 105 acrescentou esse artigo 166-A na Constituição para autorizar a transferência de recursos federais aos estados, DF e municípios por meio de emendas ao projeto de lei. Então, essa emenda à Constituição, ela trouxe regras que permitem que as emendas individuais impositivas, só as individuais, tá, ao projeto de lei destinem recursos diretamente a estados e municípios sem precisar firmar convênio, tá? Eu vou explicar depois para vocês o que é isso aqui na prática. E estabelece que esses recursos não vão integrar a receita do ente beneficiário para cálculo de repartição de receitas constitucionais, fundo de participação, né, alguma base de cálculo para cumprir mínimo em saúde e educação, ou recurso para o Fundeb, enfim, não entra nessa base de cálculo, tá? E, além disso, tem algumas outras condicionantes. Então, o artigo 66-A da Constituição define que as emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei poderão alocar recursos a estados, DF e municípios por meio de dois tipos de transferências, a especial e a transferência com finalidade definida. Então, presta atenção nesses nomes, transferência especial e uma transferência com finalidade definida, tá? Os recursos transferidos na forma do caput não vão integrar a receita do Estado, DF ou do município para fins de repartição, né, fundo de participação, e para cálculo do limite com gasto de pessoal ativo e inativo, né, nos termos do parágrafo 16 do 166, nem do limite de endividamento, vedado em qualquer caso a aplicação desses recursos, né, das transferências especiais e nas transferências, né, com essas duas aqui, a especial e a com finalidade definida, né, eu não posso usar esses recursos para pagar despesa com pessoal e encargos sociais, né, de ativos, inativos e pensionistas, nem para pagar serviço da dívida. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, pessoal: esse recurso não é federal, eu estou transferindo para aquele outro ente da federação, mas esse recurso não entra, né, no que a gente chama de federalismo fiscal, não entra no bolo das receitas daquele estado, daquele município ou do Distrito Federal para apurar, por exemplo, o montante de uma receita de imposto, uma receita líquida para calcular o mínimo constitucional com saúde ou com educação, tá? Então, isso aí não é considerado como uma receita daquele estado para fins de composição do bolo de imposto líquido para usar como base de cálculo, por exemplo, para mínimo na área de saúde ou na área de educação, tá? Então, aquele estado lá que vai gastar 25% dos seus impostos líquidos com educação, esse valor que é transferido por meio da emenda não entra nessa base de cálculo, tá? Nem o recurso para a saúde, né, que o mínimo constitucional lá do Estado, por exemplo, é 12% dos impostos líquidos. Então, não entra nessa conta aqui, nem para fins de receitas, nem para fins, né, de receita corrente líquida para apurar a despesa, o limite com gasto de pessoal, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Na transferência especial, tá? Esses recursos são repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente da celebração de convênio ou instrumento congênere. Então, na transferência especial, eu entrego o recurso para aquele ente beneficiado, que não precisa, para aquele ente receber o recurso, não precisa celebrar um convênio. Então, essa é uma mudança importante, tá, na sistemática, porque antes toda emenda individual tinha que normalmente passar por um processo de convênio, de celebrar um acordo, um contrato de repasse com o Ministério, às vezes com um intermediário como a Caixa Econômica Federal. Não precisa mais disso na transferência especial. Esse recurso vai pertencer ao ente federado no ato da efetiva transferência. Esse é o ponto que, para mim, é chave aqui. Pessoal, é um presente isso aqui, é uma doação para o Estado, para o DF ou para o município. Então, nesse caso, o recurso passa a pertencer àquele ente da federação.
serão aplicadas em programações, né? Essas transferências especiais têm que ser aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo daquele ente da federação beneficiado. Importante para a gente que estuda, por exemplo, para um concurso na área de controle. O parlamentar fez uma emenda individual. Ele vai marcar lá se ele quer que aquela emenda seja operacionalizada com transferência especial ou com transferência definida, né? Com finalidade definida. Na transferência especial, ele está dando o recurso de presente para o Estado, para o DF ou para o município. E aí, né, esse recurso, na origem, no projeto de lei, isso era chamado de transferência via doação. Acho que eles não gostaram muito do nome, porque fica meio descarado, né? Muda aí, bota transferência especial, e esse recurso é fiscalizado pelo órgão de controle interno ou externo do ente da federação que recebe. Então, isso está fora agora da competência, por exemplo, do Congresso Nacional, fora da competência do TCU, da CGU, de todo. O TCU não pode mais fiscalizar esse recurso, porque ele foi entregue para o ente da federação na forma de uma doação. Tá? Então, o órgão de controle competente passa a ser o órgão de controle estadual ou municipal. Então, quem está estudando para um concurso, por exemplo, TCE de Santa Catarina, tem que saber o que? Olha, algum parlamentar, né, a bancada de Santa Catarina, está entregando recurso para o Estado ou para algum município por meio de uma transferência especial, sim, esse recurso agora é nosso e ele passa a ser fiscalizado por nós, pelos órgãos de controle estaduais. Tá? Então, é essa a importância da transferência especial para a gente saber que é um recurso que pertence ao ente da federação que recebeu. Pelo menos 70% da transferência especial tem que ser aplicada em despesa de capital, investimento, e até 30% em despesa de custeio, lembrando que não pode usar esse recurso para pagar despesa com pessoal nem serviço da dívida. Tá? O ente federado beneficiado com a transferência especial, tá, pode firmar contratos de cooperação técnica para subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos, mas isso não configura, né, não caracteriza, né, uma receita que continua sendo federal. O dinheiro é do município, é do Estado, mas ele pode fazer um contrato de cooperação técnica, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, só para acompanhar a execução das programações, se ele quiser, beleza? Transferência com finalidade definida. É a sistemática antiga, tá? De ter uma programação estabelecida na emenda parlamentar, que vem lá marcando que aquilo ali é uma ação federal, é uma área de competência constitucional da União, tá? Lembrando que aquela metade das emendas na área de saúde necessariamente tem que ser feitas por transferência com finalidade definida. Por quê? Porque eu não posso dar esse dinheiro para o Estado ou para o DF ou para o município, porque ele entra no cálculo do limite constitucional com saúde da União. Então, necessariamente as emendas com saúde têm que ser com transferência com finalidade definida, o recurso continua pertencendo à União, eu continuo tendo a atuação aqui, nesse caso, dos órgãos de controle interno e externo federais. Tá? Então, nesse caso aqui, a ação continua sendo federal, não é mais um presente para o Estado, DF ou para o município. Tá? A LDO 2021 inventou um troço que foi o seguinte: tá? A garantia da execução referente a programações incluídas ou acrescidas por emenda de bancada estadual, que tem um marcador RP7, que não interessa agora para a gente, observará o disposto na emenda constitucional 100 e compreenderá cumulativamente empenho e pagamento, sem prejuízo, sei lá do que. Aí botaram esse parágrafo primeiro dizendo o seguinte: que as programações do caput, ou seja, emendas de bancada, aplica-se o disposto no artigo 166-A da Constituição, favorecendo preferencialmente projetos em andamento. Parece uma coisa inocente, né? Mas isso aqui é o seguinte: na LDO 2021, o que eles estavam dizendo aqui, né, o leigo lê isso, não estão falando nada. Estavam dizendo o seguinte: que as emendas de bancada estadual, a elas também vai se aplicar a sistemática da transferência especial. É isso que estava escrito aqui, muita gente não percebeu isso quando esse projeto de LDO tramitou no Congresso Nacional, foi aprovado, tá? E aí, na época, para a LDO 2021, tá, as emendas de bancada estadual, que são impositivas, podem ser materializadas, podem ser, né, executadas na forma de uma transferência especial, ou seja, o dinheiro passa a pertencer ao Estado, ao DF ou ao município. Para a LDO 2022, tá, esse dispositivo, tentaram incluir esse dispositivo igualzinho na LDO 2022. As programações de que trata o caput se aplicam o 66A da Constituição. Esse dispositivo foi vetado pelo presidente da República, tá?
Esse veto não foi apreciado até o momento, hoje é dia 22/11/2021, né, pela lei de Murphy, ele vai ser apreciado essa semana, só porque eu estou gravando a aula agora, tá? Mas, enfim, eles tentaram estender de novo, tá, para as emendas de bancada estadual a sistemática das transferências especiais, tá? Garantindo que para essas emendas de bancada se aplica a sistemática da transferência especial para dar o dinheiro de presente para o Estado, para o DF ou para o município. A razão do veto é que, né, essa proposição legislativa supostamente incorre num vício de inconstitucionalidade, tendo em vista que a Constituição é expressa ao determinar que esse tratamento da emenda, né, da transferência especial se aplica apenas às emendas impositivas, então não poderia estender isso para a emenda de bancada, a menos que isso estivesse na Constituição, tá? Esse veto não foi apreciado ainda pelo Congresso, lembrando que pode ser sempre derrubado um veto e esse dispositivo ressuscitar, tá? Voltar para o texto da LDO e no ano que vem, 2022, né, poder aplicar a transferência especial também às emendas de bancada, tá? No momento, oficialmente, tá, isso aqui ainda está vetado e, né, o que acontece pela Constituição é que a transferência especial se aplica apenas às emendas individuais, beleza? Rodar a vinheta, daqui a pouquinho a gente retorna.